Yuri, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está com uma camisa de estampa de onça sobre uma camiseta marrom e calça jeans. Você deve conhecer alguém que se diz contra as cotas raciais para acesso a universidades públicas. Mas sabia que não existem cotas raciais? Você deve estar pensando, poxa, mas as cotas existem sim. Calma, tem uma explicação. Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Nesse episódio, Nara Bueno conversa com o pesquisador Sales Augusto dos Santos sobre racismo, movimentos sociais, educação e a importância das cotas para o enfrentamento da discriminação. Quer entender direito essa conversa? É só ficar com a gente. Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda com 2 cadeiras. Sentada à esquerda está Nara, à direita Sales Augusto. À frente de cada um deles há uma caneca. Ao fundo, no centro, uma TV exibe a logo do programa Escola na Real. Olá! Esse é o podcast Escola na Real. Hoje nós vamos conversar sobre racismo, movimentos sociais e estigmas. Eu sou Nara Bueno, uma curiosa Nara, que hoje mulher vai de curiar cabelos lisos aqui com na altura vocês dos com o ombros. professor e pesquisador Sales Augusto dos Santos. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado. Sales Augusto, Bom, homem negro de cabelos geralmente trançados. eu peço para o convidado para fazer uma pequena apanhado de sua trajetória acadêmica, mas não como o Lattes. Eu brinco que é o Lattes que não mordes. Então, te deixar à vontade, professor, para você destacar aí na sua trajetória o que mais te tocou, o que você mais quer repartir conosco hoje. Bom, nesses termos eu não diria só trajetória acadêmica, eu acho que é importante falar também sobre a trajetória escolar. Eu sempre estudei em escola pública, eu sou de Brasília, nasci em Brasília, estudei em escolas públicas em Brasília. Diria até não por falta de dedicação, esforço, mas por uma sorte. Entrei na Universidade de Brasília para o curso de primeiro serviço social, depois transferi para sociologia, também passei pela história, mas eu concluí sociologia, né? Depois fiz graduação, ou depois da graduação em sociologia, eu fiz mestrado em sociologia, fiz doutorado em sociologia, tudo na Universidade de Brasília. Daí, isso termina em 2007. Em 2012, 2013, eu fiz um pós-doutorado na Brown University, CARD, nos Estados Unidos, em Racismo, Providence. movimentos sociais Em e estigmas. 2020, Políticas públicas e educação antirracista. 2019, 2020, eu fiz um outro pós-doutorado também nos Estados Unidos, na Universidade de Milwaukee, em Wisconsin. E agora eu estou fazendo um pós-doutorado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Que bacana! Mas gostaria de destacar, assim, dessa história toda, é que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sou filho de operário da construção civil, que foi para Brasília, construir Brasília, de uma ex-empregada doméstica, ex-lavadeira de roupa, né? E minha mãe sempre teve educação como valor, isso para todos os filhos. Eu acho que se tem algum destaque nessa história toda, o destaque é da minha mãe, por ter a educação como um valor. E ela fez com que a gente incorporasse isso como valor. Até porque a gente não tinha alternativa. Ou era educação ou estava excluído do mundo, né? Então, nesses termos, a educação foi fundamental para a nossa ascensão social. E nessa trajetória escolar, acadêmica e familiar também, por que não, né? Porque tem um grande condão, eu acho, de seus pais, de sua formação, sua mãe principalmente. Mas nessa trajetória toda, professor, quando é que você se decidiu assim a seguir pela sociologia? O que te fez dizer, não, eu quero ser sociólogo? Bom, como eu disse, eu trafeguei no serviço social, na história. No serviço social não me identifiquei bem, não conseguia entender, né? Engraçado que depois de... Talvez porque fosse muito imaturo,
Na história, sempre fui apaixonado por história, mas depois que eu comecei a entender a história e já tinha um pé na sociologia, eu disse para mim que eu não queria ficar repetindo para os alunos aquilo que eu tinha aprendido nos livros. Eu achava que o fundamental é que as pessoas têm que pensar, né? E eu não me via na história ajudando os alunos a pensarem, apesar de que isso é possível e se faz isso na história também. Eu via isso muito mais na sociologia. E, aliás, quando dou aula, sempre digo para os meus alunos que mais do que saber teorias, mais do que decorar teorias, né, o principal é pensar com a teoria, né? Então, especialmente saber pensar. Isso é fundamental em qualquer curso. Ser reflexivo, né? Não só aceitar aquilo que estão te passando, mas pensar sobre aquilo e se aquilo corresponde, especialmente na área das humanas, corresponde à realidade. Eu estou pensando na sociologia, porque a gente tem várias teorias e alguns sociólogos, alguns cientistas sociais, de alguma maneira tentam muito mais forçar a teoria à realidade do que trazer a realidade e pensá-la ela de acordo com a teoria. Então, o que me levou aí para a sociologia foi muito mais essa possibilidade de pensar, mas é claro, eu também tive influência de amigos. Aí um amigo de infância que fazia sociologia, comecei a conversar com ele e fazia sociologia na UNB também, e eu achei que era aquilo. Aí fui, terminei. Foi aquilo. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Tem rendido bons frutos. Tem, com certeza. Professor, e uma coisa que eu queria te perguntar, eu sempre pergunto isso e as respostas são muito legais para a experiência de quem nos assiste, quem nos acompanha. Quem te marcou enquanto professora, enquanto professor nessa sua trajetória toda? Ou quais pessoas, né? Porque pode ser não só uma só. Bom, a priori, assim, vem à memória professores da universidade, mas eu não posso deixar de esquecer algumas professoras, ou pelo menos uma que me marcou muito quando eu fazia a quinta série, que antigamente era a quinta etapa, né, da minha geração era a quinta etapa, que era, eu não esqueci o nome dessa professora, Dona Lila Leia, né, e essa professora, ela tinha algumas maneiras de tratar os alunos diferenciadamente. Bom, eu era um aluno negro e tal, não sou ainda negro, né? Não deixei de ser negro. Ele é aluno? Ainda é aluno? Claro, sou aluno, porque eu parto do princípio que eu não só ministro aula, eu tenho aula com os meus alunos, é uma troca, né? Então a gente aprende muito em sala de aula. Aliás, é um local fantástico para se aprender, mas voltando a essa professora, eu lembro que algumas vezes eu me senti meio que discriminado por ela e nunca imaginei que ela pudesse fazer alguma coisa por mim. E ela era professora de matemática, eu era bom assim na matéria dela, sempre gostei de matemática. Aí uma vez ela aplicou a prova, eu fiz a prova, terminei rápido e sempre quando a gente entregava as provas, ela já ia corrigindo. Aí eu entreguei, estava arrumando minhas coisas para sair, ela estava corrigindo minha prova. E ela viu que tinha um erro. Ela me chamou e falou, você não vai embora. Eu sei que você sabe fazer isso aqui, então faça. Né? Isso mudou minha trajetória porque eu tinha uma visão que ela me discriminava. Mas ao mesmo tempo ela me ajudou. Isso não significa que ela não me discriminasse, mas aí eu compreendi que... Não que eu compreendi, eu comecei a entender que a vida não é linear. Né? A realidade é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Então, você vive numa sociedade em que você nunca atinge um concreto completamente, mas você pode se aproximar dele. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a gente não vai ter uma verdade para uma coisa, a gente pode se aproximar dela, que nem sempre é aquilo que a gente imagina ou está vendo que é. Né? Que as coisas são muito mais complexas na vida social. Talvez tenha vindo daí também essa vontade de querer fazer sociologia, de pensar, não sei, mas pode ter vindo daí. Que existem muito mais nuances do que só a vilã da novela ou a mocinha e assim vai. Então essa foi, eu diria, a professora que eu me lembro da fase escolar, mas eu tive um professor na universidade
eu não me lembro o nome dele, mas eu acho que ele não tinha, por exemplo, mestrado e nem doutorado. Acho que ele só tinha uma especialização. Mas era uma aula de didática. E esse professor me marcou muito, porque ele falou que ensinando as técnicas, né, ensinando, dando aula, e ele sempre repetia dentro da sala de aula o seguinte: olha, quando vocês estiverem sendo professores, exercendo os ofícios de vocês, vocês têm que ser igual uma dona de casa. Aí eu, uma dona de casa e tal. Vocês têm que estar varrendo a casa, fazendo a comida, cuidando dos seus filhos, cuidando das crianças. Uma sala de aula é assim, vocês têm que prestar atenção em toda a movimentação. Isso me marcou muito também, né? O que levou também a pensar que você aprende com todo mundo, inclusive na sala de aula, que você não está ali acima de todos, né? Você compartilha conhecimento e também aprende com os estudantes, e aprende demasiadamente, se você estiver aberto para aprender, evidentemente, né? Sim. Então, esses dois professores me marcaram muito, mas teve também um professor que foi fundamental à minha trajetória, porque num processo de seleção, ele entrou no momento de apaziguar uma discussão entre eu e um outro membro da banca, né? Então, esse professor acabou ajudando, porque provavelmente eu iria ser reprovado ali, mas esse professor ajudou. Muito bacana. Quer dizer, intervenções múltiplas. E eu me lembrei de Cora Coralina, nossa poetisa goiana, que ela diz isso, que a gente, mesmo numa posição de ensinar, você pode aprender muito, né? Sempre. Então, isso é muito bonito. Uma outra coisa que é muito bonita na sua trajetória, professor, é que sua pesquisa de doutorado, chamada Movimentos Negros, Educação e Ações Afirmativas, o senhor recebeu um prêmio importante, então eu tenho que repartir aqui, que é o prêmio Martin Diskin Dissertation Award, que é a melhor tese de doutorado. E o que eu queria saber e curiar um tiquinho é sobre o impacto desse reconhecimento na sua pesquisa, na sua vida. Me conta um pouco. Sendo sincero, eu não sei qual foi o impacto, né? Porque, de fato, eu não tenho uma trajetória, vamos dizer, estritamente acadêmica de dar aula em universidades. Não que eu não tenha dado aula. Já dei aula na UNB, como professor voluntário, como professor substituto. Já dei aula na UFV, como professor voluntário, como professor visitante, e agora eu vou dar aula na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né? Mas, porque eu tenho uma outra trajetória, e a academia eu sempre utilizei como um espaço para fazer discussão sobre as relações étnico-raciais, porque eu achava que era um importante espaço para discutir esse tema, já que não era discutido da perspectiva dos movimentos negros, né? Eu venho do movimento social negro, né, que eu não encontrava algumas respostas na militância, e tentei buscar essas respostas na academia. Então eu junto essa trajetória antirracista com o conhecimento acadêmico, né? Então eu nunca me preocupei muito com esse prêmio. Na realidade eu fiz uma tese, não tinha pretensão nenhuma de ganhar prêmio, para mim foi uma surpresa, claro, uma grata surpresa. Evidentemente que eu acho que deve ter contribuído para abrir alguns espaços para mim, de repente até tá aqui, né? Já que você citou, né? Então, eu fiquei super encabulada. Então, acho que a tese abriu espaço, mas assim, em termos de trajetória acadêmica, sinceridade, eu não sei qual é o impacto. Até porque a minha perspectiva da academia, como eu disse, ou na academia, é trazer a discussão sobre as relações étnico-raciais para dentro da academia, que até então, quando começamos a nossa trajetória, era difícil fazer essa discussão. Aliás, nós éramos chamados de militantes, né? Porque fazíamos a discussão sobre as relações étnico-raciais. Nós não éramos vistos como cientistas neutros, se é que há neutralidade na ciência, especialmente nas ciências humanas, né? Professor, já que você entrou nesse pormenor das relações e como isso, das relações étnico-raciais, conceitua para a gente, porque eu acho que quem nos acompanha pode ser muito útil essa conceituação do que é a relação étnico-racial, esse conceito, e também o que a gente precisa de ter cuidado para usar isso dentro e fora de sala de aula. Bom, já que esse é um programa bem direcionado a professores, né? Bom, na realidade, tem toda uma discussão sobre a educação das relações étnico-raciais que
que inclusive é uma demanda histórica dos movimentos negros, né? Os movimentos sociais negros brasileiros, né, demandavam e ainda demandam, né, uma educação antirracista. Essa educação sempre foi demandada pelos movimentos negros, né? Aliás, algumas entidades dos movimentos negros, como, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro, né, que foi fundado pelo Abdias do Nascimento no início da década de 40, salvo engano, em 42 ou 44, né, me falha a memória agora, né? O Teatro Experimental do Negro, como não havia escola para todo mundo, especialmente para a população negra, né, o Teatro Experimental do Negro usou os palcos para alfabetizar, né, não só negros, mas pessoas de baixa renda de uma maneira geral, empregadas domésticas, motoristas, ascensoristas, né, garis, ou seja, pessoas que não tinham espaço na sociedade ou grupos vulneráveis, e muitos deles negros. E o Abdias pensou isso junto com Guerreiro Ramos, junto com Rodrigues Alves, salvo engano, entre outros, né? E começaram a alfabetizar essas pessoas. Mas veja, o Teatro Experimental do Negro é da década de 40. Antes do Teatro Experimental do Negro, né, existiu a Frente Negra Brasileira, né, que se espalhou pelo Brasil. Ela foi fundada lá em São Paulo, se espalhou pelo Brasil, e a Frente Negra também percebeu que havia a necessidade de alfabetizar as crianças negras, e não só as crianças negras, os adultos negros, né? Então, na década de 30, ela foi fundada em 31, salvo engano, né? E a Frente Negra montou uma escola dentro da Frente Negra. E essa escola começou alfabetizando crianças, mas depois abriu turmas à noite para alfabetizar adultos. E essa escola foi tão importante, teve tanto sucesso que o governo do estado de São Paulo começou a contratar professores para enviar para essa escola. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar é que, historicamente, os movimentos sociais negros, né, sempre tiveram a educação como um valor, né? E por quê? Porque eles perceberam que a possibilidade de ascender numa sociedade racista, excludente, né, se dava muito pela via da educação. Então, a educação, como diria o Florestan Fernandes, foi como um abra-te sésamo para a população negra. Mas veja, o ter educação não necessariamente significa que essa educação é libertadora. A educação pode ser extremamente conservadora. E numa sociedade racista, a educação tende a reproduzir esse racismo. Especialmente uma educação eurocêntrica, né? Então, os movimentos negros, né, começaram a reivindicar, depois de um certo momento, né, que essa educação não tivesse só uma via de mão única, ou seja, um caminho único que era eurocêntrico, que era preciso que essa educação fosse antirracista também. E aí começaram a reivindicar o estudo de história da África, o estudo da contribuição dos afro-brasileiros à construção da sociedade brasileira. Por isso, né, teve a Lei 10.639 de 2003, que, salvo engano, foi a segunda lei que o presidente Lula sancionou, logo no início do seu governo. E depois dessa lei, né, ela foi modificada pela 11.645, né, de 2008, que incluiu também os indígenas, ou seja, que tenha não somente a história da educação, história da contribuição dos negros à construção desse país, história, né, dos povos africanos e do continente africano, e história da contribuição dos povos indígenas, né, à construção desse país. Então, essa educação das relações étnico-raciais, que é muito reivindicada hoje, que inclusive, né, para ser implementada na educação básica brasileira, vem de demanda dos movimentos negros. Essa foi uma das demandas. Existem várias outras demandas, né, dos movimentos negros com relação à educação, como, por exemplo, né, políticas de ações afirmativas, que muitas pessoas conhecem apenas uma técnica de implementação, que é o sistema de cotas.
mas existem outras técnicas de implementação de políticas de ações afirmativas. Então, a demanda de sistema de cotas também vem dos movimentos negros, que muita gente imagina que começou, né, no início da década de 2000. Não. Em 1946 já havia a primeira semente de políticas, de demandas de políticas de ações afirmativas, quando, na Convenção Nacional do Negro, né, se reivindicou que enquanto não houvesse educação pública para todo mundo, que o Estado contratasse como pensionista, ou seja, concedesse bolsa para a população negra poder estudar. Isso aí é uma primeira semente de política de ação afirmativa. Depois disso, em 1983, Abdias Nascimento, o fundador do Teatro Experimental do Negro, era deputado federal pelo PDT, ele apresentou o projeto 1332 de 83, salvo engano, onde ele apresenta também um projeto sobre políticas de ações afirmativas, especialmente com demandas, com propostas na área do trabalho e na área de educação, que também tinha lá políticas de cotas. Né? Então isso não é novo, isso estou falando essa história para mostrar que a educação sempre foi um valor para os movimentos negros. Então, a educação das relações étnico-raciais, você pede para definir. Se você pegar a lei, tanto a lei como o parecer, né, sobre a educação das relações étnico-raciais, não tem uma definição estrito sensu do que é isso. Mas você pode resumir como se fosse uma educação antirracista. Isso é educação das relações étnico-raciais nas escolas básicas, né? No ensino básico, melhor falando. Ou seja, uma educação antirracista, uma educação que não tenha só o ponto de vista eurocêntrico. Existem outros modos de enxergar o mundo. Engraçado, professor. O senhor falou sobre... o senhor falou tanta coisa importante, eu fui anotando aqui o que eu queria destacar. Em um primeiro momento, quando o senhor fala isso, né, da educação antirracista, eu faço muita conexão entre democracia, porque se a gente pensa em democracia é ter tudo, é ter todas as cores, todos os credos, todas as orientações sexuais, tudo isso de uma forma muito livre. E acredito sim que a educação antirracista nos possibilita uma sociedade mais democrática, mais livre, mais justa, igualitária, mas ainda é quase que uma utopia, né, para a gente. Não só uma educação antirracista, né? Na realidade, a gente fala universidade com a ideia de unificar, né? A gente tinha que ser a pluriversidade, de ser plural, né? Então, bom, se a gente tem educação antirracista, a gente também tinha que ter uma educação antissexista. Total. Né? Sim. Então, porque essa sociedade, ela não é só racista. Ela é homofóbica, ela é sexista, ela é machista. Ela é etarista. Ela é capacitista, sim, ela é um monte de coisa. Né? Então, evidentemente que se você trabalha com uma visão de educação que permita que todos esses grupos possam ser, não só ter direitos iguais, mas ser tratados igualmente, porque não é só uma questão de você ter acesso, de ter o direito igual, mas de tratamento também. As pessoas, vamos partir todos do mesmo ponto. Não é só partir todos do mesmo ponto, é partir e ser tratado do mesmo jeito. Né? Porque é o tratamento desigual que leva à discriminação. E a discriminação implica em várias desigualdades. A discriminação implica em embotamento, ou seja, enfraquecimento do desenvolvimento humano pleno de todas as pessoas, de todos aqueles que são discriminados. Discriminados racialmente, discriminados em função da sua orientação sexual, discriminados em função do seu sexo, discriminados em função da sua educação, e assim sucessivamente, né? Da sua compleição física e etc. Então, falar em democracia significa tratamento igual para todo mundo. Né? Tratamento igual para todo mundo significa que aqueles privilegiados que sempre tiveram privilégios, né, ou têm que abrir mão dos seus privilégios ou vão perder esses privilégios de alguma maneira. Porque se alguém tem privilégio é porque alguém está perdendo direito. Sim. Existe uma relação aí de disparidade. Se alguém goza de um privilégio muito grande, alguém está gozando ali de um prejuízo. Alguém não está gozando de privilégio, né? Exato. Aliás, não diria de privilégio, porque a gente não tem que falar de privilégio, a gente tem que falar de igualdade. Essa que é a discussão,
né? Então, falar de privilégio significa que alguém está sendo prejudicado. Né? E, historicamente, essa sociedade, por exemplo, as pessoas falam muito de um estudo ou de uma visão de mundo eurocêntrica. Eu prefiro usar o termo brancocêntrico. Essa é uma sociedade brancocêntrica. Né? E por quê? Porque o eurocentrismo, quer queira, quer não, remete a uma determinada territorialidade, Europa. Mas após a ascensão dos Estados Unidos como império, como potência mundial, né, os povos, especialmente os seres humanos brancos dos Estados Unidos, também passaram a ter influência no mundo. Né? Influência no processo de dominação. Isso significa que, quando a gente fala de eurocentrismo e pensar que é só a Europa que tem vantagens, né, a gente não está enxergando o mundo direito. E mais, as nossas elites dirigentes internas aqui nesse país, historicamente brancas, elas sempre tiveram privilégios. Então, essa é uma sociedade, quando eu digo brancocêntrica, eu estou dizendo que, bom, embora os brancos daqui não necessariamente são vistos como brancos nos Estados Unidos e na Europa, aqui eles são brancos e aqui eles têm privilégios. Né? Então, o brancocentrismo te mostra que ele pode não ser branco lá, mas ele é branco aqui e tem privilégios aqui. Ou seja, tudo caminha para as pessoas que têm essa perspectiva de não... Talvez o problema seja que não seja nem as pessoas serem negras. Talvez o problema seja que elas não sejam brancas e por isso são discriminadas. Tanto que indígenas são discriminados também. Sim. E são assassinados assim a rodo nesse país. Né? O que eu quero dizer com isso é que não só negros são discriminados racialmente, mas indígenas são discriminados étnico-racialmente. Mas eu tenho que fazer um adendo aqui, para que não haja mal-entendidos. Branco não é sinônimo de racismo, assim como negro não é sinônimo de antirracismo. Consegue perceber? Mas explica melhor para a gente. Veja, o que eu estou dizendo é que uma pessoa branca não necessariamente é racista e que uma pessoa negra não necessariamente luta contra o racismo. E a gente teve exemplos disso no governo passado. Né, que no governo passado teve um dirigente de uma fundação... de Palmares. De uma fundação brasileira, negro, que tinha uma perspectiva totalmente diferente da perspectiva que estava sendo construída do antirracismo no Brasil. Consegue compreender? Consigo. E nem todo branco, nem toda pessoa branca, né, reproduz o racismo. Por isso que a gente tem que deixar claro, branco não é sinônimo de racismo e nem negro é sinônimo de antirracismo. O que eu quero dizer com isso também é que a gente tem que ter uma perspectiva, eu diria, interseccional. É que nem todo oprimido é oprimido o tempo todo. Dependendo da posição que ele tiver, ele pode ser um opressor. Para dizer que nem todo mundo é bonzinho, por isso que a realidade é complexa. Vou dar um exemplo para que a gente não fique... no abstrato demais. Por exemplo, se a gente pegar os trabalhadores de baixa renda, em geral são pobres. Né? São pobres e têm vulnerabilidade econômica. Então todo mundo tende, aliás, um dos argumentos contra, para dizer para não ter política de ação afirmativa, é porque todo pobre é igual. Né? Vamos ver se todo pobre é igual mesmo. Então, a tendência das pessoas pobres é casarem com pessoas pobres. Tendência, tá certo? Então, um homem pobre casa com uma mulher pobre. Eles são iguais economicamente. Mas o homem pobre se sente superior a uma mulher por uma relação de gênero. Então, nem todo oprimido é oprimido o tempo todo. Ele pode ser opressor, ele pode oprimir essa mulher numa relação de gênero. Entende? Então, a gente tem que olhar as relações e interseccionar tudo para perceber quem está num determinado momento numa posição de opressão ou de oprimido. Porque nem sempre a gente está nessa relação de, vamos dizer, linear. É sempre opressor e sempre oprimido. Né? Então, por exemplo, mas mesmo numa relação de gênero aí, homem e mulher, né, se a gente, e você, em determinado momento a gente conversando, você falou do patriarcalismo, que tem uma visão da relação homem e mulher. Mas se você introduzir uma relação de classe numa relação homem e mulher, imagina uma mulher vem com uma Mercedes dirigindo, e um homem vem com um Fusquinha, sei lá, 1960, e por um acaso ele vacila e dá uma batida atrás dessa Mercedes. Né? Teoricamente, quem é o rico aí? Quem está com a Mercedes. Com a Mercedes, a mulher.
Mas o homem no Fusquinha, ele se sente poderoso para dizer que o problema foi ela, porque ela é uma mulher ele que não sabe dirigir. Porque essa sociedade tem uma visão machista de que as mulheres não sabem dirigir. E que é mentira, inclusive. Até porque os seguros... Mostram, os dados mostram. Os seguros para as mulheres geralmente são mais baratos que para os homens. Por quê? Porque a probabilidade de acidente é muito menor. Exato. Menor com as mulheres e maior com os homens. Exato. Bom, então eu vou fazer uma pequena pausa, professor, e eu vou querer retomar, Salles, quando você falou um tiquinho sobre a legislação e as ações afirmativas, política de cotas, e eu quero que você explique um pouquinho para quem nos assiste, se forem alunos, discentes ou alunas, saber um pouco mais da entrada no Enem, como funciona as comissões de heteroidentificação, mas isso logo após o intervalo. Eu deixo vocês agora com um recadinho do Yuri. Até já! Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. Não só igualdade de direitos, igualdade de tratamento também. Salles fala de uma forma tão didática, que bom que podemos aprender com ele. O Escola na Real enfoca temas como este, da educação antirracista, para refletirmos sobre a importância para a nossa sociedade da educação comprometida com a garantia dos direitos humanos. Escola na Real. Nara. Bom, estamos aqui no podcast Escola na Real, retomamos o nosso papo com o professor e pesquisador Salles Augusto dos Santos sobre racismo, movimentos sociais e estigmas. E eu fiz uma pergunta para o professor no bloco anterior a respeito das cotas, das ações afirmativas nas universidades e como a estudante ou o estudante que está nessa época de prestar vestibular ou Enem, o que ele pode fazer para ter acesso a essa política afirmativa? Salles Augusto. Veja, primeiro tem que deixar claro o seguinte, né? O sistema de cotas ele foi estabelecido pela 12.000 nas universidades federais, né? Pela Lei 12.711 de 2012, que foi renovada, eu diria assim, recentemente, né? Essa lei estabelece, muitas pessoas hoje falam de cotas racismo, raciais, movimentos cotas sociais, raciais. estigmas, mas essa lei, o critério e educação de ter direito de ser beneficiário do sistema de cotas estabelecido para essa lei nas universidades federais é se você é ou não oriundo de escola pública. Então, se tem cotas, as cotas são para alunos de escola pública. Ou seja, 50% das cotas, das vagas que as universidades oferecem, das federais, são para alunos de escola pública. Então, primeiro, não existem cotas raciais. Existem cotas para alunos de escola pública. Esse é o primeiro ponto, que é o critério de inclusão, se você veio de escola pública, ou de exclusão, se você não veio de escola pública. Dentro dessas cotas para a escola pública, né, você tem subcotas, né, que as pessoas chamam também de raciais, mas elas não são raciais. Vou explicar por quê. Veja, raça não existe biologicamente. Raça é uma construção social, conceito de raça, tá certo? O que significa uma construção social? Para a gente entender isso. Isso é algo que está na nossa cabeça, né? Que não existe na natureza, né? Porque se existisse na natureza, o que fosse raça no Brasil era raça nos Estados Unidos, na Argentina, na Alemanha e assim sucessivamente. Mas um exemplo concreto para a gente entender, né? As pessoas, no geral, são religiosas, correto? E aqui no Brasil, a grande maioria cristã, que a gente pode dizer, né, que no Brasil as pessoas, a grande maioria, acredita em Deus, correto? Então, as pessoas creem em Deus. A pergunta é, a ciência já provou a existência de Deus? Não, a ciência nunca provou a existência de Deus. Se a gente fizer uma analogia, as pessoas creem na ideia de raça, mas a ciência nunca provou a existência das raças. Então, ela é construção social nesse sentido. Nós criamos isso mentalmente. Mais do que isso, nós criamos mentalmente, mas nós vemos fenótipos diferentes na sociedade.
E ao ver fenótipos diferentes na sociedade, uns mais escuros, outros mais claros, a gente tende a imaginar que, de fato, existem raças diferentes. Mas a genética, né, já demonstrou que os seres humanos são tão misturados que não dá para separar grupos genéticos de genes diferentes de pessoas dizer que isso aqui é da raça A, isso aqui é da raça B, isso aqui é da raça C. Né? Então, construção social é isso, é algo que está na nossa cabeça, a gente crê e a gente encontra alguns indícios que confirmam a nossa crença. Assim como a gente operacionaliza a ideia de Deus de várias maneiras. A gente faz as nossas orações, a gente vai aos cultos religiosos, a gente vai à missa, a gente está operacionalizando o tempo todo a ideia de Deus, mas a ciência não provou a existência de Deus. Então ela é construção social nesse sentido. Veja, se raça é uma construção social, né, e a gente pode pegar as 5 categorias raciais que tem no Brasil, as oficiais, que o IBGE utiliza, que é branco, preto, pardo, amarelo e indígena, né? Se existisse cotas raciais, teria que ter cotas não só para pretos e pardos e indígenas, mas para amarelos e brancos também. Aí a gente poderia falar em cotas raciais. Mas quando a gente está se referindo, geralmente quando as pessoas se referem a cotas raciais, estão se referindo aos pretos e os pardos. De vez em quando entre os indígenas. Mas veja, se seriam raciais, teriam que ser para todas as categorias raciais, mas como construção social, porque biologicamente não existe. Bom, mas voltando, a gente tem subcotas, então, para pretos, pardos, indígenas, subcotas, né? Subcotas para pretos, pardos, indígenas, agora foram incluídos os quilombolas, mas a gente também tem subcotas econômicas. Quais são as subcotas econômicas? Para aquelas pessoas que vieram de escola pública e que a família tem renda familiar até um salário mínimo. Na lei anterior, né, era até 1,5 salário mínimo. Quando você abaixa para 1 salário mínimo, há uma maior probabilidade de entrar mais pessoas pobres, porque antes entrava um pouco mais elevado de renda. Né? Então, além dessas categorias, dessas subcotas, ainda tem uma subcota para pessoas com deficiência. Então, você não tem subcotas raciais. Você tem subcotas para pretos, pardos, né? Para indígenas, para pessoas com deficiência e para as pessoas de baixa renda também. Agora, a gente tem cotas para alunos de escola pública. Então, se você for um aluno negro, pobre, mas que estudou em escola privada porque ganhou uma bolsa de estudo, você não é beneficiário dessa cota, porque você é de escola pública ou de escola privada. Independente de ser bolsista 100%, 50%, 20%. Porque você veio de escola privada. Para ter direito a essa cota, primeiro você tem que ser de escola pública. Né? Creio que dá para entender isso. Super. E, professor... só mais um detalhe, né? Você faz o Enem, né? Você faz o Enem e você tem que fazer a opção pelo sistema de cotas. Se você não fizer, você não vai entrar pelas cotas. E dentro desse sistema de cotas, você ainda pode fazer a opção pelas subcotas. Né? Suponha que você é um aluno branco de uma escola pública de baixa renda. Você faz a opção pela entrada de cota de renda familiar, subcota de renda familiar de até 1 salário mínimo. Você só vai concorrer com aqueles alunos daquele grupo. Se você é um aluno preto, né? Você pode, de escola pública, você faz a opção pelo sistema de cotas e faz pela subcota para alunos pretos, pardos e indígenas. Se pardo da mesma forma, indígena da mesma forma. Se você tem alguma deficiência, você também pode fazer a opção pela subcota de pessoas com deficiência. Tá certo? E concorre nacionalmente. E eu acredito que esse sistema de cotas e subcotas tem mudado a cara da educação superior, né, professor? E, Salles, uma pergunta. Falando de mudar a cara do ensino superior, das universidades, você teve professores negros? Eu vou responder essa dos professores negros, mas eu acho que é importante também falar de mudar a cara, né? Porque aí tem várias consequências. De fato, o sistema de cotas provocou uma mudança radical na composição étnico-racial dos discentes, ou seja, dos estudantes das universidades federais. Estudos feitos
professora Delcele Queiroz e pelo professor Jocélio Santos, da UFBA, em 6 universidades, no início da década de 2000, quando ainda estava se discutindo se tinha ou se não tinha, se deveria ou se não deveria ter sistema de cotas, demonstraram que os alunos, por exemplo, da UNB, da Universidade Federal do Paraná, da UFBA, da Universidade Federal do Maranhão e da UFRJ, e tem mais uma universidade que me falha a memória agora, eram 6 universidades, eles tinham renda familiar, em geral, de até 6 salários mínimos, ou seja, classe média para cima, tá certo? Com esse novo sistema de cotas que beneficiou alunos de escola pública, né, em geral eram 70% que tinha mais de 6 salários mínimos, renda familiar mais de 6 salários mínimos. Com esse novo sistema de cotas, com o sistema de cotas, reverteu a situação, né? 70% dos alunos, mais de 50% com certeza dos alunos hoje, têm renda familiar abaixo de 6 salários mínimos. Ou seja, em termos de elite econômica, mudou radicalmente. E não só em termos de perspectiva econômica, mas também em termos de composição étnico-racial. Se antes as universidades brasileiras tinham mais de 60% de alunos brancos, por exemplo, a UNB tinha mais de 70%. A Universidade Federal do Paraná, na época, tinha mais de 80%. A Federal do Rio de Janeiro, acho que tinha mais de 70% também. Hoje, no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela Andifes, hoje estou dizendo com dados de 2018, essa pesquisa é de 2019, pela primeira vez na história do Brasil, 50,2% dos 50, não me lembro exatamente se são 52% ou 50,2%, né? Ou seja, a maioria dos alunos das universidades federais são alunos pretos e pardos. Ou seja, mudou a composição étnico-racial também dos estudantes das universidades. Ou seja, teve uma mudança mesmo. Agora, voltando à pergunta sobre professores, bom, eu fiz a minha graduação na Universidade de Brasília, como eu disse, fiz Sociologia, fiz meu mestrado e meu doutorado, tudo na Universidade de Brasília. E na graduação eu tive um professor negro quando eu estava fazendo o curso de História, embora tenha concluído o curso de Sociologia. Isso é tão marcante que eu nunca esqueci o nome desse professor, Corsino, professor Corsino na História. Foi o único professor negro que eu tive na graduação. E eu fiquei na Universidade de Brasília fazendo a graduação de 86 a 90, ou seja, durante 6 anos. No mestrado, eu tive um professor que eu particularmente o lia como professor negro. Negro, que ele era uma pessoa parda, eu acho que ele ainda está vivo. Só que esse professor, ele não era brasileiro. Ele era de outro país. Ou seja, não tive professores negros. Mas a trajetória dos professores negros sempre foi muito complicada na universidade brasileira. Vou dar um exemplo. Vocês com certeza já ouviram falar do professor Milton Santos, já falecido, um dos maiores geógrafos do mundo, né? Milton Santos, quando em 1960 ou 62, não me falha a memória, qual a data precisa, ele ele concorreu à presidência da AGB, Associação dos Geógrafos Brasileiros. Quando ele se candidatou, ele fala isso, né? Um intelectual eminente, uma pessoa famosa, disse: não, você não pode ser presidente porque você é negro. E aí ele fala o seguinte: o Caio Prado Júnior, um outro intelectual que estava lá, famosíssimo da área de história, falou assim: não, ele vai porque ele é negro. O que eu estou tentando mostrar é que havia, e não deixou de haver ainda, um processo de barrar o ingresso de professores negros nas universidades brasileiras. Por exemplo, eu citei o Teatro Experimental do Negro. Guerreiro Ramos, um dos raros sociólogos brasileiros da década de 40, 50, 60, 70, nunca conseguiu entrar numa universidade brasileira. Ele foi ser professor numa universidade lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? E numa universidade que era uma das mais prestigiadas na área de administração pública.
Ou seja, ele não consegue ser professor no Brasil, mas ele consegue ser professor nos Estados Unidos. Então, foram raros e são ainda raros os professores negros nas universidades brasileiras. E é bom falar sobre isso, até porque há uma dificuldade hoje de se fazer concurso, mesmo havendo sistema de cotas para concurso público no Poder Executivo. Veja, as universidades pertencem ao Poder Executivo, né? São ligadas ao MEC, Poder Executivo. Você conta no dedo as universidades que estão fazendo concurso para professores, com cota para professores negros. Sim. Usam de vários artifícios, né, para não ter esse concurso, entre os quais o fracionamento de vagas. Mas eu queria voltar com essa história de falar de professores negros, porque, veja, Milton Santos, para mim, ele era um intelectual negro, não um negro intelectual. O que eu estou querendo dizer com isso? Milton Santos, ele não era um militante dos movimentos negros. Ele era um intelectual formado na academia, brilhante, e que não tinha, inclusive, espaço para falar sobre questão racial naquele momento, porque não tinha pares negros que o apoiassem na discussão. Então ele faz toda uma discussão na geografia, naquele momento, sem discutir necessariamente as relações étnico-raciais. Bom, o que eu chamo de negros intelectuais? Aliás, isso foi algo que eu trabalhei na minha tese. Negros intelectuais são uma geração de militantes ou ex-militantes dos movimentos negros que, ao militar no movimento negro, né, não encontravam algumas respostas para a discussão da questão racial, né, resolveram fazer pós-graduação. E vão fazer seleção para entrar nas universidades. Novamente, esse processo não é fácil, né? Há um barramento de militantes na universidade naquele momento, né? Porque a ideia de que militante não vai ser neutro, uma ideia equivocada, como se a ciência fosse toda neutra. Mas veja, essas pessoas que militaram no movimento negro, elas já tinham incorporado aquilo que eu chamo de ética da convicção antirracismo. E vão para a universidade com essa ética, mas vão para a universidade para aprender, né, o ethos acadêmico, né, o conhecimento acadêmico, os códigos acadêmicos. Então ela junta essa ética da convicção antirracismo que aprendeu no movimento negro, junto com o conhecimento acadêmico, né, e daí surgem aquilo que eu estou chamando dos negros intelectuais. Eu ponho um negro na frente para marcar que eles eram primeiro militantes antirracistas para depois se transformarem em intelectuais da perspectiva da academia. Veja, Milton Santos sempre foi um cara da academia, não militou no movimento negro, mas no final da vida começou a falar sobre questão racial, quando retornou para o Brasil, inclusive, porque ele ficou muito tempo fora, né, inclusive em razão do exílio. Né? Então, Milton Santos começa a falar sobre questão racial porque quando ele retorna, já há um grupo de intelectuais, né, falando sobre questão racial e de negros intelectuais falando sobre questão racial. Agora ele tem espaço para isso. Né? E aí ele começa a falar. Ou seja, ele estava começando, no meu entendimento, se transformar num negro intelectual. Eu achei super interessante e não sei onde você coloca essas duas intelectuais que eu vou falar agora, tanto a Carla Cotirene quanto a Djamila Ribeiro, mas elas fizeram críticas muito parecidas sobre a branquitude e a neutralidade. Eu assisti uma entrevista uma vez de Djamila Ribeiro que ela diz assim, em qual momento a gente fixou de que a branquitude era neutra, porque eles estão ao tempo todo cunhando política, fazendo ativismos em benefício próprio. Então, mais identitário do que essa elite branca não existe. E me marcou muito dela fazer essa crítica, e a Carla Cotirene também. Então, quando você fala de negras intelectuais e de neutralidade, questionando a neutralidade, eu acho que retumba bastante, né? Ressoa bastante com essas teorias dessas mulheres. Na realidade, porque não existe neutralidade. É impossível você não levar os seus valores. Né? O que você tem que fazer, no meu entendimento, eu aprendi isso nos cursos de metodologia lá na Universidade de Brasília, né?
com o professor Sadi Del Rosso, com o professor Pedro Demo, né, especialmente o professor Pedro Demo, né, que ele tem uma discussão sobre discurso de autoridade e autoridade do discurso. Né? O que tem que prevalecer é a autoridade do discurso, e não o discurso de autoridade. Né? O teu discurso é que tem que ser poderoso, e não a pessoa que tem que ser poderosa para impor o seu pensamento. Né? E mais do que isso, o fato da gente ter consciência de que nós não somos neutros nos leva a tentar controlar, né, os nossos vieses, né, as nossas ideologias. Então, o que você tem que tentar fazer é controlar a sua ideologia. Né? Existem métodos e técnicas para tal. Agora, dizer que a gente não é neutro, bom... Né? Nem sabonete é neutro. As pessoas procuram uma pureza onde num mundo que não tem pureza. Sim. Vou te dar um exemplo. Né? Quando a gente fala ouro puro, o ouro é puro? Nem um pouco. Para ser moldável, ele precisa de misturas, inclusive. Misturas, sim. Entende? Então, ele não é puro. Né? Você já ouviu dizer que, por exemplo, quando as pessoas fazem exames para saber se é soro positivo ou não, qual a resposta que as pessoas esperam? Sim ou não? Mas tem um indeterminado. Pode procurar. Tem indeterminado. Salvo engano, para ser considerado um soro positivo, você tem que ter 3 bandas do HIV. Se você tiver uma banda, acho que dá negativo, mas se você tiver 2, dá indeterminado. Então, essa pureza toda que as pessoas procuram, ela não existe. E às vezes, quando existe, eu me lembrei aqui de famílias, Habsburgo, por exemplo, que se preocupavam muito com a pureza, então, da realeza, a pureza do sangue, e de repente ficavam ali casando-se entre si e tínhamos anomalias genéticas. Então, essa é um contrassenso, não é? E sobre isso eu nem entro porque eu não conheço nada dessa parte. Mas, enfim, eu só estou tentando mostrar... Pureza, né? Assim, só tentando mostrar que essa ideia de que, olha, a ciência é de fato exata, né? Especialmente na área de humanas. Não faz sentido. Não faz sentido. Bom, professor, temos aqui... Você nos... colocou muitas possibilidades de caminhos. Eu vou escolher um final aqui para a gente conversar um pouco dessa educação antirracista e muito comum. A gente tem ouvido, né? É um senso comum que a academia e esse podcast, inclusive, tenta combater, de que o senso comum popular de que as pessoas não sendo racistas já está muito bom. Então a gente não precisa ser racista e já está muito bom. E você falou sobre a educação antirracista e como isso pode ser emancipador, benéfico, democrático. Então eu queria nesse finalzinho de entrevista dar essa plataforma para que você nos fale mais da importância da educação antirracista. Bom, essa discussão não é simples. Como eu disse, o movimento sempre demandou uma educação não eurocêntrica, na realidade uma educação não racista, né? Porque a educação sempre trabalhou com a ideia... Vou te dar um exemplo simples. Eu fiz ciências sociais, sociologia. Tem uma matéria que se chama Formação Econômica do Brasil, né? No curso pelo menos onde eu fiz lá na Universidade de Brasília, eu acho que ainda essa matéria existe. Mas se não é a formação econômica do Brasil, a maioria dos cursos de ciências sociais tem a disciplina Economia Brasileira. E que você estuda um clássico da economia do Brasil, que é Celso Furtado, um democrata, né? Um dos maiores economistas do país. O livro que eu fiz uma disciplina, como eu disse, que o nome é Formação Econômica do Brasil, que é o mesmo título do livro do Celso Furtado, um democrata. A edição... salvo engano, olha para você ver, como eu nunca esqueci isso. A edição do ano de 1959, publicado pela UNB, na página 167, o Celso Furtado fala o seguinte: em razão do rudimentar desenvolvimento mental da população escravizada, né, em razão disso, nós tivemos atraso no nosso desenvolvimento econômico. As palavras são mais ou menos assim. Sim. De onde ele arranjou esse rudimentar desenvolvimento mental? Colocando nos ex-escravizados. Veja, isso é ensinado até hoje. Até hoje. Sem nenhuma autocrítica em sala de aula. Eu li isso
em 1987, salvo engano. Nunca esqueci. E não é só o Celso Furtado. Eu citei aqui o Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior é o primeiro grande historiador marxista no Brasil, é um clássico na história. Caio Prado Júnior, que salvou o Milton Santos, como eu estava falando antes, né? Aliás, o Milton Santos diz o seguinte: sou grato ao Caio Prado Júnior porque ele deu uma impulsão na minha carreira. E que impulsão, né? Porque ele permitiu que ele voasse, né? Fosse um dos maiores geógrafos do mundo. Mas esse mesmo Caio Prado Júnior, em 1946, salvo engano, que é essa obra dele, que é, salvo engano, acho que é Formação Econômica do Brasil, quando ele vai falar das populações negras e indígenas, ele fala que essas populações são passivas, não tiveram nenhuma contribuição à formação do Brasil e fala que eles foram fermentos corruptores dos seus senhores brancos. Fermento corruptor da cultura dos seus senhores. Veja, nós, quando lemos isso, professores que são formados para ensinar isso e passam isso para os seus alunos, o que eles estão dizendo? Negros e indígenas não contribuíram nada. Pelo contrário, né? Fizeram foi levar ao desenvolvimento desse país, ao subdesenvolvimento desse país. Então, uma cultura, né? Uma educação antirracista não significa que eu vou proibir isso que foi produzido. Significa que eu tenho que ter visões alternativas ao que está sendo ensinado. Não significa cercear esses autores, mas mostrar outros pontos de vista, né? Isso tem a ver com, inclusive, a discussão sobre a educação das relações étnico-raciais nas escolas. E aí eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferenciada do que se pauta muito hoje. Hoje se pauta muito a pesquisa na educação básica, sobre essa implementação na educação básica, a implementação da educação das relações, das relações étnico-raciais na educação básica. Tem que fazer pesquisa lá, sim. Só que estão se preocupando muito com a implementação dessa educação na educação básica e não tem se preocupado com a implementação nas universidades, que também é obrigatório. Veja, como que você vai cobrar de um professor da educação básica que ele ensine a educação das relações étnico-raciais se ele não aprende na universidade? É como eu cobrar de uma pessoa que não é médica cirurgiã para fazer uma cirurgia numa pessoa que está com problema de cirurgia. Sim. Né? Então, é preciso que as universidades também comecem a implementar essa educação nos seus cursos de graduação, especialmente nas licenciaturas. Mas não só nas licenciaturas, né? Porque ela é obrigatória para todos os cursos de graduação, de acordo com a Resolução 1 de 2004, Resolução do Conselho Nacional de Educação, CP, número 1 de 2004, salvo engano, 17 de junho de 2004. É obrigatória para todas as universidades. Só que as universidades não têm implementado essa educação. Então, fazer essa discussão da educação antirracista implica também em encarar as universidades e perguntar até que ponto essas instituições não estão sendo racistas quando se recusam a implementar essa discussão, a implementar esse ensino nas universidades. Porque é as universidades que formam os professores da educação básica. E como que eu vou cobrar desse professor que ensine isso na educação básica se eles não têm essa formação? Veja, cai nas costas dos professores uma responsabilidade que é das universidades, ou seja, que é do Estado brasileiro. Só que as universidades, com o discurso de autonomia universitária, têm se recusado a implementar esse ensino. E a gente vê um ciclo vicioso se formando. Sim. Mas a gente tem lutado pelo ciclo virtuoso. Professor, e por fim, por último, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque hoje é uma
uma discussão muito calorosa a respeito de parditudes, negritudes, pretitudes. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa divisão ou não de pardos e pretos e dentro dessa marca étnico-racial de negritude. Olha, na realidade, essa discussão está girando muito em torno daqueles que têm direito ou não têm direito ao sistema de cotas. Né? Tem esse grupo que você falou, né, da parditude, que tem trabalhado com a ideia de que os pardos estão sendo eliminados. Né? Primeiro, a gente tem que discutir quem é pardo. Né? Eu acho que essa é uma discussão importante. Mas antes de discutir quem é pardo, a gente tem que discutir, para quem foram demandadas as políticas de ações afirmativas. Veja, quem demandou foi o movimento negro. E aí a gente tem que discutir, antes disso tudo, o que são políticas de ações afirmativas. Isso é extremamente importante. Políticas de ações afirmativas são políticas que podem ser públicas ou privadas. No Brasil tem prevalecido as públicas. São políticas públicas ou privadas para combater discriminações. Certo? Veja, discriminações. Quais tipos de discriminações? Qualquer discriminação. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que tem cota só para negros? Porque foram os negros que reivindicaram o sistema de cotas para entrar na universidade. Você não viu nenhum grupo vulnerável socioeconomicamente, antes dos movimentos negros, reivindicarem políticas de ações afirmativas para pessoas pobres entrarem nas universidades. O que significa que nada cai do céu. Nenhuma política pública cai do céu. Né? As políticas públicas são demandadas. E você tem que ter força política para aprovar essas políticas públicas. Veja, os movimentos negros vêm demandando isso desde meados da década de 40. E só agora, no início do século XXI, é que se conseguiu aprovar essas políticas. Então, as políticas de ações afirmativas são para combater discriminações. Nesse caso, discriminações raciais, porque os negros estavam reivindicando políticas de ações afirmativas para combater o racismo contra os negros. Algumas pessoas podem falar, isso não é uma solução. Mas qual política pública que é solução para todos os problemas sociais? Nenhuma. Beleza? Mas vamos continuar o raciocínio. Então, os movimentos negros reivindicaram políticas de ações afirmativas para combater o racismo. Né? E dessas políticas de ações afirmativas, reivindicaram o sistema de cotas nas universidades. Então, o exemplo da UNB, da sua primeira política de ações afirmativas, foi aprovada para negros. Veja, para negros, com reserva de vaga também para indígenas. Para negros significava ali naquele momento que não era para necessariamente estudantes de escola pública. Qualquer estudante negro, porque os estudantes negros eram discriminados racialmente. Bom, voltando à política que a gente tem hoje, que é da 12.711, tá certo? Que foi alterada para incluir quilombolas, né? A 12.711, ela é uma política de ação afirmativa para alunos de escola pública. E aí tem subcotas para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, quilombolas e pessoas de baixa renda também. Veja, nessa discussão, pretos, pardos, indígenas, nessa subcota, é que entra essa discussão sobre a parditude aí, né? A discussão aí, então, você tem que perguntar, bom, quem é pardo? Ninguém está definindo isso, né? Ninguém está definindo isso. Mas existe uma definição que eu cito sempre, que é do pesquisador Petruccelli, né? Que não sei se ainda é, mas ele era pesquisador do IBGE. E que ele faz uma pesquisa lexicográfica e vê que pardo, né, na realidade, é resultado da mistura entre negros e brancos. Ele fala pessoas de pele obscurecida. Ou seja, pessoas de pele clara que se autodeclaram pardas, não são pardas, de acordo com essa
essa definição, porque não tem a pele obscurecida. Mas veja, o fundamental da política de ação afirmativa, nesse caso, mesmo que a gente pense, e eu não gosto de discutir a pele, você tem que discutir para qual objetivo foi construída essa política. Essa política foi construída, mesmo essa subcota, ela foi estabelecida porque, mesmo sabendo que a política de cotas é para alunos de escola pública, sabe-se que dentro das escolas públicas, os pretos e as pessoas de pele obscurecida, ou seja, os pardos, os indígenas, são discriminados. Então, o que você tem que perguntar é o seguinte, quando você está discutindo quem são os beneficiários. Essa pessoa que é beneficiária dessa política, ela é ou não é discriminada racialmente? Ela tem potencial ou não tem potencial para ser discriminada racialmente? Então não é você se autodeclarar parda e achar eu tenho direito à subcota de pardo. É você se autodeclarar parda e as pessoas olharem e falar assim, realmente ela pode ser discriminada racialmente. Aliás, tem uma outra discussão além disso, porque evidentemente que tem uma discussão, acho que da ONU, que fala que aquilo que você se autodeclara você é, né? A ONU, salvo engano, a ONU que trabalha com isso, mas existem os teóricos como o Charles Taylor ou então o Couchet, que falam o seguinte, não basta eu dizer quem eu sou, mas eu tenho que ser reconhecido pelos outros daquilo que eu estou dizendo que eu sou. Ou seja, que a identidade ela é dialógica. Então não basta você dizer que você é parda. A sociedade tem que te reconhecer como parda. Porque senão eu posso dizer aqui, as pessoas estão me vendo, né? Eu não sou branco, eu posso me declarar, eu sou branco. Se eu falar que eu sou branco, o que você vai falar? Ele é maluco. Porque você não me vê como branco. Você não me vê como branco. A polícia não vai me ver como branco. Né? A polícia vai falar, eu vou te colocar no seu lugar, neguinho. Que a gente vê a letalidade policial como é nessa sociedade. Tá certo? Então o que a gente tem que discutir é o seguinte, nas subcotas para pretos e pardos, essa pessoa, ela é ou não é discriminada, ela tem potencial ou não tem potencial para ser discriminado nessa sociedade? Se tem, ela tem direito. Se não tem, tá fora. Até porque tem subcotas para pessoas brancas, as de baixa renda de escola pública. Ou mesmo que não seja baixa renda, é de escola pública. Porque na escola pública não tem só pretos e pardos e indígenas. Tem alunos de todas as cores. Professor, muito bom. Eu vou pedir para que você faça uma fala de despedida das pessoas que nos acompanharam até aqui, até esse momento, e fique livre. Eu só tenho a agradecer o convite que me foi feito para participar desse podcast. Eu espero ter contribuído de alguma forma para que as pessoas entendam que não só políticas de ações afirmativas são direcionadas para grupos que são discriminados, especialmente aí pensando pretos, pardos e indígenas discriminados racialmente, né? Que essas vagas têm que ser para essas pessoas, que alunos de escolas públicas brancos também têm direito ao sistema de cotas, né? Não é só para essas pessoas, não são só para pretos, pardos e indígenas, mas também tem para alunos de escola pública, basta ser aluno de escola pública. Né? Eu espero também ter contribuído para mostrar que é necessário, sim, que haja uma educação antirracista, mas é fundamental que as universidades formem os professores para tal. Né? E mais do que isso, né? Em vez de pensar num conhecimento universal que unifica, vamos pensar num conhecimento pluriversal, de pluralidade, que caiba todos nesse conhecimento, que caiba todas as perspectivas, né? Quando eu digo todas as perspectivas, democráticas, né? Porque tem perspectivas que não são democráticas, tem perspectivas que são autoritárias, fascistas, né? E esse mundo não cabe isso, porque senão essas perspectivas são para destruir os outros. Nós pensamos que as perspectivas têm que permitir que cada um diga eu tenho que ser dono do meu destino.
Meu destino não pode ser determinado pelas outras pessoas. Porque se eu sou dono do meu destino, eu escolho aquilo que eu quero fazer nessa sociedade, claro, dentro das regras sociais. Né? E aí eu não posso responsabilizar ninguém pelas minhas falhas. Né? Porque é curioso as pessoas falam assim, agora virou o coitadinho porque quer cota. Pode perguntar a qualquer cidadão negro. Você prefere ter sistema de cotas ou prefere viver numa sociedade que não te discrimine? Qual resposta você acha que essa pessoa vai te dar? Eu prefiro 1000 vezes viver numa sociedade que não me discrimina e que não tenha nenhum sistema de cotas. Mas essa sociedade discrimina os negros. Por isso, e as políticas públicas não dão conta de incluir todos os negros nelas. Por isso a necessidade de políticas específicas ou focalizadas ou políticas de ações afirmativas para incluir essas pessoas, né, nessa sociedade. É isso. Obrigado. Bom, então com esse brilhantismo, eu agradeço a sua vinda, a sua fala, professor. Eu tenho certeza que contribuiu muito e uma fala potente, engajada, provocativa e muito atual, necessária. Eu encerro então essa edição do podcast Escola na Real. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá. Yuri. Um conhecimento em que caibam todos, em que caibam todas as perspectivas democráticas. É um conhecimento pelo qual vale a pena trabalhar. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Tem episódios novos sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @DireitosHumanosUFG, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal.